Jesus realmente existiu? Muitos de vocês já têm a fé cristã, muitos religiosos no Brasil e em outros países também. E criou-se uma religião a partir da figura do personagem Jesus. Será que existiu de fato Jesus? É isso que eu vou falar nesse vídeo de hoje. Os historiadores, eles trabalham muito com as fontes. A gente acessa o passado por meio de fontes. E no caso de Jesus, a gente tem que ir nas fontes primárias, que são as fontes mais próximas dos eventos que aconteceram. No mundo antigo, muitos personagens, muitas figuras que são famosas têm uma escassez muito grande de fonte, porque a taxa de analfabetismo era muito grande na época. Cerca de 98% da população era analfabeta, então era difícil a questão da escrita e da leitura no mundo antigo. Tanto é que figuras como Platão, Sócrates, do mundo antigo, muitas vezes a gente se questiona se eles de fato existiram pela escassez de fontes. As primeiras evidências que a gente pode ir atrás quando se trata de Jesus seriam os evangélicos, chamados de evangélicos sinóticos. Os evangelhos sinóticos, eles traduzidos do grego seriam lidos juntos. A tradução seria essa. São evangelhos de Marcos, Mateus e Lucas. O mais antigo de todos é o Evangelho de Marcos, lá por volta do ano 60 e pouco. Depois vem de Mateus e de Lucas, que foi feito mais ou menos na mesma época, ali no ano 70, 80, depois de Cristo. E tem um evangelho que ele é um diferentão de todos, que fala sobre Jesus, que seria o evangelho de João. Que o de João muitos historiadores nem utilizam tanto, por ser já do segundo século, né? Ele já é depois do ano 100, e é por volta ali do ano 100 até o ano 120 e poucos. Alguns historiadores colocam aí o livro de João. Mas a gente se questiona se esses livros foram feitos por pessoas que acreditaram na figura de Jesus. Será que eles foram documentos que foram inventados? Aí a gente vai para fontes externas sobre Jesus de Nazaré, que seria outros estudiosos, os historiadores ali do período. O primeiro deles mais famoso seria o Flávio Josefo, no livro Antiguidades Tardias, livro 18, ali por volta do capítulo 4, ele cita sobre Jesus. Outras partes também do livro ele chega a citar, até cita Tiago, irmão de Jesus. Além de Flávio Josefo, tem Plínio o Jovem e Tácitos, mais ou menos ali nesses primeiros séculos depois de Cristo. Então a gente tem uma certa quantidade de informações relevantes sobre Jesus de Nazaré e mostra algo diferente em relação a outras figuras do período, dada a circunstância do mundo antigo de escassez de fonte. Então a gente pode, por meio dessas fontes, dizer com certeza que Jesus de Nazaré existiu. Só que isso não quer dizer que ele seja o Cristo, o Messias ou o enviado. Até porque isso, o historiador, ele não consegue comprovar. Alguns eventos que são religiosos, o historiador não consegue comprovar, porque o milagre por si só é algo que foge da normalidade da natureza. O sobrenatural, o historiador não consegue comprovar, assim como se fossem outras figuras, como Buda histórico, se ele se iluminou ou não, ou o próprio Maomé ser o enviado, o último profeta. Então a gente não consegue comprovar esse tipo de coisa. Tem algumas pessoas chamados misticistas, que eles alegam que Jesus não existiu por conta dos evangelhos ser criados por pessoas que eram adeptas ao cristianismo, ou que acreditavam que Jesus era o Messias. Mas eles são irrelevantes nessa disputa, porque já tem muita evidência de que de fato Jesus existiu. Eles seriam hoje alguém que vai contra toda e qualquer tipo de evidência, que seriam os negacionistas, né? Mesma coisa dos terraplanistas, seriam os terraplanistas, que vai todo contra um arranjo científico e método histórico. Então não tem como dar crédito para os misticistas. Então sim, Jesus de Nazaré ele existiu,
Tem muita fonte sobre ele, tem até alguns livros aqui que eu vou deixar no link, caso vocês tenham interesse, é um assunto que me interessa muito. Tem esse aqui do Reza Aslan, que é Zelota, a vida e a época de Jesus de Nazaré, historiador muito bom. Aqui do Geza Vermes. Tem esses do John Mayer, também muito bom esse livro. Esse aqui mostra um pouco o contexto da época. Arqueologia, História e Sociedade na Galileia, o contexto social de Jesus e dos rabis, do Richard Horsley. E outros autores que eu não citei, tipo John Dominic Crossan, tem o Bart Ehrman também. Vou tentar deixar no link aí os autores que eu citei, como Flávio Josefo, o próprio Plínio Jovem. Se eu encontrar fontes aí da Amazon, vou deixar o link para vocês. Comenta aí o que você achou, se sabia disso, que a história poderia comprovar a existência de Jesus. Tem vários estudos sobre isso, é um assunto que particularmente me interessa. Se vocês quiserem mais vídeos sobre isso, comenta também que eu posso falar mais. Não esqueça de deixar o like, compartilhar para quem se interessar. E é isso aí.